As cenas que você vai ver agora não são reais, mas são baseadas em histórias de assaltos que acontecem diariamente na porta de casa. Primeira simulação: o casal chega em casa de carro e é rendido em frente à garagem. Perdeu. Quietinho todo mundo, hein? Quietinho todo mundo. Os bandidos invadem o carro e assim conseguem entrar na casa. Agora vai. O primeiro erro que a gente viu na simulação é que o casal já apontou o carro em direção à garagem. Isso é errado, né, Marcos? Exatamente. O que acontece? Quando você embica o carro nessa posição, fica mais fácil os assaltantes abordarem num ponto cego. E eles não enxergam essa posição, né? Por isso que acaba a pessoa falando, parece que surgiu os assaltantes do nada, eu não vi. E nessa posição, eles não têm como mais ir embora. Marcos Doval explica agora qual o jeito menos arriscado de chegar de carro em casa. Ele vai parar no canto da pista, parar em frente à casa, ele vai observar que não tem nenhum suspeito, vai abrir o portão eletrônico. O portão eletrônico começou a abrir, ele ainda continua observando, vai deixar um carro passar, que é o tráfego, ele não vai interromper o tráfego, e aí sim ele vai fazer a entrada na casa dele. E se o casal encontrasse alguém suspeito na rua antes de entrar? Então, olha só, que nós podemos observar, o casal percebeu que tinham 2 suspeitos na rua deles, então o assalto foi frustrado e essa é a medida correta que se deve fazer para a sua segurança. As câmeras de segurança de um prédio em Jardim da Penha, em Vitória, mostram o assaltante entrando com muita facilidade. Bastou apertar o interfone e alguém liberou a entrada. 1h30 depois, ele sai com uma sacola cheia de objetos roubados e uma bicicleta. Em outro prédio, também em Jardim da Penha, o mesmo assaltante entrou 4 vezes em pouco mais de 24 horas e conseguiu roubar 4 bicicletas dos moradores. Essa é a entrada de um condomínio que não tem porteiro. São os moradores que decidem quem entra ou sai do prédio. Talvez você nem percebeu, mas nos últimos segundos, 2 pessoas entraram indevidamente no prédio. Voltando à cena, enquanto o morador conversa no portão, o assaltante entra discretamente, até cumprimenta os 2. Nem dá para desconfiar que se trata de um ladrão. Sempre manter o portão fechado. Essa é a recomendação aos moradores aqui do prédio. Mas quando esse morador foi atender o rapaz, ele deixou o portão aberto. E esse foi o principal erro, Doval. Exatamente. Nesse caso, a dica que a gente dá é mantenha um portão fechado. Se for alguém conhecido, peça para entrar. Se não for conhecido, resolva o que você tiver que resolver, mantendo a pessoa do lado de fora do prédio. Do outro lado, é no momento que o casal de moradores entra de carro que o assaltante invade o prédio. Lá dentro, os bandidos abordam o casal. Marco Doval explica que dentro de um condomínio, a abordagem é sempre mais discreta, mais silenciosa. Eles saem com malas cheias de objetos roubados e fogem no carro de um dos moradores. A dica é, passando pelo portão eletrônico, observe no retrovisor se nenhum suspeito está vindo logo atrás. Fechou o portão, segue então para a sua garagem. Caso tenha entrado algum suspeito, acione imediatamente a sua buzina, chamando a atenção do máximo de moradores possível. Agora mais um golpe. O assaltante se passa por um morador do prédio no interfone. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Eu sou do apartamento 502. Eu esqueci de deixar um trabalho. Tem como você abrir aqui para mim, por gentileza? Beleza, meu irmão, obrigado, hein? Com essa desculpa, o assaltante entra facilmente no condomínio. Um golpe que já é conhecido pela polícia. Numa situação como essa, jamais abra a porta. Mesmo que você reconheça a voz do seu vizinho, ele pode estar com um assaltante ao lado dele. Então o que a gente recomenda é, você vai precisar descer, olhar a situação e aí sim abrir a porta para ele.
Quais são os pontos vulneráveis das residências que acabam atraindo os criminosos? E como se prevenir? O que os arrastões revelam sobre os métodos dos bandidos? Analisamos os casos de roubos e arrastões na cidade de São Paulo em 2011 e começo de 2012 e chegamos a algumas conclusões. Primeira conclusão. Roubos e arrastões não ocorrem exclusivamente em prédios de alto luxo. Nos prédios mais populares, os bandidos se utilizam da falta de estrutura para agir. Edifícios sem câmeras de segurança ou porteiro 24 horas acabam se tornando alvos preferenciais dos assaltantes. O sistema de câmeras e alarmes, ele não serve só para depois que acontece um fato, recuperar as imagens para ajudar a investigação da polícia. Ele também serve como um elemento dissuasivo, um elemento de prevenção. O criminoso, quando ele passa aqui, ele vê uma rua cheia de câmeras espalhadas, cheia de sensores, ele vai ficar menos motivado para fazer o assalto. Ele vai escolher o prédio sem câmera. Nos prédios de alto padrão, duas estratégias de invasão se destacam. Primeira, os bandidos conseguem o controle remoto da garagem. E a dica é, se um morador der falta do controle, todos os condôminos devem trocar as chaves de acesso. Segunda estratégia, os ladrões se passam por entregadores ou prestadores de serviço. É entrega de água no apartamento 32. Tá liberado, tá? Tá ok, obrigado. Aqui, a falha é humana e exige treinamento dos funcionários do edifício. Primeira dica ao síndico. Oriente, treine e fiscalize seus porteiros e zeladores. Seja criterioso e exigente na identificação de todos os prestadores de serviços e também de visitantes. Você não tem por que receber nenhum tipo de técnico, permitir o acesso na sua casa se não foi uma coisa solicitada por você. Não pode se iludir com escada, com carro, com logomarca, com camisa. Dá certo. Porque os bandidos têm tudo isso aí. Agora, a dica de ouro, Pimentel, receber o crachá, a identidade, ir lá e fazer a ligação para a empresa que você solicitou e confirmar se aquele sujeito é de fato o instalador. Então, visita agendada, crachá, identidade e confirmação. O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Roberson Bondarucchi, escreveu um livro sobre o assunto. A nosso pedido, ele analisou imagens de construções em São Paulo e identificou os pontos mais vulneráveis. Coronel Roberson, e sobre a iluminação? Em primeiro lugar, luzes acesas durante o dia, luzes que permanecem permanentemente acesas. Em segundo lugar, correspondência acumulada. Se não for retirado, é sinal que não há ninguém na casa. Então, qual a sugestão? Ao invés da pessoa deixar a luz permanentemente acesa, existem sensores que são de custo baixo, que fazem com que a luz se acenda durante a noite e se apague durante o dia. Sensores de presença ajudam a identificar pessoas próximas à portaria. Para muitos delinquentes, no momento que a luz se acende, ele não sabe se isso foi uma coisa que aconteceu automaticamente ou foi alguém que percebeu a sua presença e ligou uma luz. O ideal é que as luzes apontem para a rua, não para a casa. E vai gerar um ofuscamento em quem tenta observar e vai fazer com que quem está dentro fique na sombra observando o que acontece na rua. Outra dica, lixeiras e caçambas longe dos muros e das grades. A opção é afastar, então, a caixa de lixo um pouquinho da tua calçada. Exatamente. Você não permitir que, através dela, se possa escalar ou transpor o muro ou a grade que ali está. O mesmo serve para árvores e arbustos. Nós temos aqui uma árvore que cresce e permite uma escalada furtiva. Arbustos nunca mais de 1 metro de altura e galhos das árvores sempre podados acima de 2 metros. Proteção à prova de falhas é praticamente impossível, mas existem pequenas medidas que você pode tomar para reduzir o risco de assaltos. Chegar em sua casa de forma segura é uma das coisas mais importantes. A primeira dica é dar uma olhada nas redondezas para ver se não tem ninguém em atitude suspeita. Cumpra as regras de segurança do seu condomínio. Observe os porteiros e os funcionários para ver se são pessoas reconhecidas. E se por acaso você sentir algo perigoso, não tenha dúvida, acione a polícia.